Queria falar sobre essa questão dos menores infratores. Você fez o comentário juízo, né? Eu achei esse nome ótimo, porque juízo ele tem um trocadilho, né? Porque quando você assiste o comentário, tem um juízo, que a criança tá lá no juízo, mas tem um juízo também que toma fica... juízo. Que é você fazer aquele papel social também de aconselhamento, de... Como é que foi fazer esse comentário? Como é que foi? Foi o documentário, foi. Então, tudo isso, gente, esse documentário que muita gente fala assim, o seu documentário. O documentário não é meu, o documentário é da Maria Augusta Ramos, que é uma excelente diretora e todo o mérito é dela. Ela já tinha feito Justiça e tinha feito um outro documentário, todos eles, um chamado Justiça e eu acho que um anterior. Todos eles com a temática da justiça, do Poder Judiciário, né? Mostrando alguma faceta do Poder Judiciário, né? Então, eu estava na vara da infância, eu confesso para vocês que eu era aquela regional da capital, que não escolhia para onde eu ia, né? Então, eu confesso para vocês que eu não fui muito satisfeita. Designação, vara da infância, menor infrator. Poxa, prefiro os maiores, né? Preferia os maiores, acusados maiores de idade. Mas eu não podia escolher, aí fui. E fiquei um tempo lá, né? Assim, não foi um mês. Fiquei um tempo, uns meses. E aí, eu fazendo as audiências lá, a Maria Augusta Ramos estava por lá. Ela, posso assistir, né, a audiência? Eu falei, pode assistir. Aí ela assistiu, ela falou assim, olha, é você que eu quero. Eu falei, mas quer pra quê? Pra fazer o documentário. Eu falei, que documentário? Pra ser estrela. Que documentário? Assim, foi uma coisa assim que... primeiro que eu jamais esperava que eu fosse aparecer como eu apareci. Eu achei que apareci muito até. Eu achava que a minha participação fosse ser um pouco mais discreta. Quando ela me fez o convite, eu fui conversar com o Geraldo Prado, que é meu mestre, meu querido professor também, um dos meus ídolos aí, que eu aprendi a gostar e admirar tendo aulas e escutando os ensinamentos. Ele tinha feito Justiça, eu falei, professor, e aí, o que eu faço? Não, vai fazer, a Maria Augusta é super séria, ela é super respeitada, eu acho que você deve ir. Aí eu fui. A única condição que eu coloquei pra ela é que eu queria que ela me mostrasse o que foi filmado antes de ir pros cinemas. E ela assim cumpriu. E aí eu tomei aquele sustão, né? Na hora que ela me mostrou e a minha aparição ali direto, eu aparecer bastante, eu fiquei até um pouco preocupada, né? Você nunca sabe. Mas ali ela filmou as audiências, né? O documentário, ela tá sacada de cineasta, com experiência internacional. Inclusive, o documentário foi premiado internacionalmente, ganhou alguns prêmios internacionais. E ela trocou apenas a figura dos menores, né? Porque a lei proíbe que apareçam. Então, esses menores foram substituídos por atores que reproduziam exatamente a fala dos menores. Eles são bons, porque eu achava que eram os menores infratores. Não, eu até falava assim, como é que os moleques estão botando a cara dos moleques desse jeito, cara? Os moleques eram bons. Escolheu, né? Eu tô sabendo agora que eram atores. Pra mim eram melhores. Podia mostrar, gente? Não pode mostrar. Vocês sabiam? Comentem aí. Vocês sabiam que eram atores no documentário Juízo? Inclusive, tá na Netflix agora? Sim, tá na Netflix. Muita gente me pergunta. Inclusive, as pessoas me paravam na rua e me perguntavam se eu era atriz. Se eu era atriz porque as pessoas meio que não acreditavam que aquela era realmente a Juíza. Em carne e osso. Não, eu sou a Juíza. Então, foi muito legal. Porque naquela época as pessoas me paravam, me perguntavam sempre isso. Eu falava assim, não, olha, eu sou assim mesmo. Porque aquele ali é o meu jeito. Né? Você confere o teu toque pessoal, a condução das audiências. Você confere o teu toque pessoal, a redação das tuas sentenças, as tuas decisões. Né? Não existe uma receita de bolo. Olha, tem que ser assim. Né? Então, eu sou exatamente daquele jeito. E ali, eu sempre falei gíria, né? O uso da linguagem e o tom que você usava aproximava muito você, no caso, de se fazer entender. Isso aí. Por aqueles menores. Eu acho que isso era o mais importante. A verdade é a seguinte, a gente sabe que o menor, assim, é um problema. A justiça criminal em relação ao menor é um problema porque a mentalidade, o objetivo, não é punir, é educar e tudo. Então a gente sabe que o objetivo não é deixar o garoto encarcerado por muito tempo. Então ali talvez vai ser o único lugar que ele vai ter a oportunidade de ouvir, que é o momento que ele está tenso entre ser preso ou não ser preso, ou ir pro sistema ou não ir pro sistema. E eu acho que era muito bem aproveitado aquele momento, que você falava a linguagem deles.
E eu tô travado ainda no Eram Atores. Eu tô tendo uma galera comentando aqui que a pessoa também achava. Achava que era... Eu também achava. Eu achava mas realmente não dá como... Eu ficava pensando... Não tem como. Botando a cara desses moleques. Imagina, de repente eles assinaram Ele perguntou realmente, o Rafael me perguntou, como é que bota a cara desses moleques? Eu falei, não faço a mínima ideia, irmão. Eu não faço a mínima ideia. Então ela manteve o mesmo pano de fundo, né? O pano atrás é o mesmo e ela só substitui eles repetindo as falas. Os pais são verdadeiros. Os pais dos menores os pais estavam são lá. verdadeiros. São eles mesmos que estavam lá e ela pegou a autorização deles, né, para o uso da imagem, eles concordaram e tudo mais. Os promotores e os defensores também são reais, são as nossas falas reais em audiência. Eu achava... Você é uma boa diretora mesmo. A mulher conseguiu fazer... Arrebenta, é demais Arrebentou. ela. Esse documentário me chamava a atenção também. Tinha uma hora que ela parece que não acreditava no que o menor estava dizendo. E o promotor ficava tipo, ai meu Deus, não fala isso como quem diz, como quem olha pro garoto, porque não acredito que ele tá dizendo isso pra ela. E tem uma parte que ela volta bebendo água, que a senhora volta bebendo água e fala, muito marrenta. Muito abusada, até pra ser ajudada é abusada. Ali era bem complicado, eu tava assim, no auge ainda, eu tinha passado há pouco tempo, então eu tava cheia de gás ali. E ali eu enfrentava grandes dificuldades, né? A primeira grande dificuldade era me fazer entender. Eu precisava que eles entendessem o que eu tinha pra falar pra eles. E segundo, era como fazer a minha atuação não cair no vazio. E isso era o que me tirava o sono. Como fazer a minha atuação ter algum efeito sobre aquelas pessoas que estavam ali, né? Enfim, e aí o que eu podia fazer? Ali as coisas não funcionam, né? Então, as instituições não funcionam, as famílias não funcionam, a formação de uma criança, de um adolescente, ela não funciona. Não funciona por N motivos, né? Pela pessoa ali, aquela família ser desprovida de tudo, ser desprovida de alimentação, de educação, de segurança. Não funciona, porque uma vez cometendo o ato infracional, aqueles menores eram colocados em instituições nas quais eles saíam pior do que entravam, nas quais eles não tinham quase a educação que eles deveriam ter, esporte, saúde, segurança, né? Então, o que eu podia fazer, que estava ao meu alcance e só no meu alcance, era dar uma bronca neles. Uma bronca que eles iam ter que ouvir, gostasse ou não, né? E foi ali o que eu fiz. E que se me perguntasse assim, você repetiria isso hoje em dia? E eu digo para vocês, jamais. Jamais eu repetiria isso. Porque o desgaste, gente, é enorme. Sabe? Aquilo ali você só faz quando você é um juiz que está começando a trabalhar com muito gás, com disposição para dar e vender, coisa que a gente vai perdendo com a idade e você vai ao mesmo tempo você vai amadurecendo. E aí você começa a pensar se aquilo ali realmente faz bem para você. Então, eu chegava em casa absolutamente morta, exaurida, né? Não tinha condição mais de dar bronca em ninguém. Efetivamente, eu acho que se eu tivesse hoje em dia numa vara de menores, que é um lugar onde eu não concorri para cair, né? Tem uma colega ótima também, o titular de lá hoje. Eu não concorri para cair. A providência que eu teria tomado para melhorar aquilo ali de alguma forma seria mais ou menos parecida com aquilo que eu faço na violência doméstica, onde tudo funciona, felizmente, que é na questão da cobrança das políticas públicas, na cobrança da atuação das instituições de maneira conjunta, na realização de convênios, nas reuniões, para que o serviço melhorasse, para que a política pública funcionasse, tudo por mais difícil que fosse, e deixaria os esporros, as broncas, para um caso ou outro. Mas ali dentro da minha disposição, eu ia dando as broncas, na melhor das intenções. Algumas vezes eu cheguei a ser mal interpretada pelas pessoas da galera dos direitos humanos, dos menores infratores, que a gente sabe que rola, né? Enfim, mas a grande maioria das pessoas, e até mesmo os pais desses menores,
ficavam, de alguma maneira, felizes por eu estar fazendo o papel deles. Teve um menor, né, que me chamou muita atenção. E envolve um pouco de violência doméstica, envolve um pouco de violência doméstica, tanto na relação casal, quanto na relação pai e filho. Que foi aquele garoto que assassinou o pai. E ele ia contando, e eu ficava assim, cara, e se eu fosse juiz, como é que eu ia decidir isso? Esse caso prendeu muito a senhora, levou isso para casa nesse dia? Olha, esse caso é um caso muito triste, né? É um caso que você pega e você se pergunta se na situação daquele menor, o que você teria feito? Vivendo a vida que ele vivia, a realidade que ele vivia, com uma mãe que era surrada constantemente, um menino que devia ter os seus 16 anos, né? 16 anos você já tem aquela sensação de pertencimento, que você tem que defender a sua mãe, custe o que custar. Então, é um caso triste. Outros eu peguei também, já peguei casos de pai que matou o filho, também em situação de drogadição, para que ele não atentasse contra a mãe, né? Então, eu já peguei casos assim. Então, são casos, assim, muito tristes, né? Casos de uma realidade muito sombria, né? Distante da nossa, né? Embora a gente esteja sempre tangenciada com ela, porque a gente trabalha com isso, vendo isso, né? Mas são situações, assim, que eu procurei lidar. Você vê que o meu tom de voz muda ali, né? Não é um tom de bronca, é um tom de entender a situação dele. É um tom de procurar realmente saber o que passou na cabeça dele, por que ele fez. E eu dei uma liberdade assistida, eu nem internei ele. Mas era um caso realmente muito, muito difícil. Assim, o que eu tiro dessa coisa assim, do documentário é que eu vejo que eu recebo no Instagram hoje, eu recebi pelo menos um caso de um menor desse que foi julgado por mim e que fez economia. Pô, que legal. Então, assim, mesmo que seja um grão de arroz, eu me sinto feliz de ter conseguido abrir os olhos de alguém. Porque aquelas broncas que eu tava lidando, me desgastando pra caramba, né, tanto que é difícil você ver um juiz fazendo isso, né, porque desgasta, né, mas era porque era o meio que eu encontrava dentro de todo aquele desespero daquela situação, ali onde cai tudo, né? Porque ali não tem nada em pé, praticamente. É muito difícil, né? Porque não depende só do juiz ali. Ali depende das famílias, depende do poder executivo, né? De construir direito, essas instituições que abrigam. Isso não pode ser uma coisa caindo aos pedaços, os menores dormindo no chão. Não dá, sabe? Então, eu tenho muita esperança que isso se modifique, que eles possam ter um ambiente, pelo menos salubre, para cumprir as medidas socioeducativas, né? E essa era a minha preocupação, era dar um sacode neles mesmo, acorda e sai que dá tempo, né? Era o que eu queria fazer ali.